E aí eu tenho, o nosso collection é híbrido, que eu olho pra dentro e olho pra fora. Como que ele tá no mercado hoje e como ele tá aqui dentro. Aí quando eu junto isso, eu potencializo e eu consigo identificar se o cliente vai conseguir pagar ou não. E se ele não conseguir, eu preciso dar outro remédio pra ele, porque esse remédio que eu tenho aqui não dá certo. E aí a gente conscientiza quem? O nosso cliente. De falar, cara, você precisa olhar para a inteligência, você precisa olhar para outras políticas. E cada vez mais a gente vai conseguindo colocar isso na cabeça do cliente, que não dá para ter a mesma política para os mesmos clientes. A gente tem que criar, a gente precisa criar políticas distintas e principalmente olhar para o momento agora do cliente. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aqui para trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Tô aqui com meu brother, meu irmão, Bruno Bertozzi, segundo episódio. Estamos apresentando em conjunto. Cara, muito obrigado por dividir essa mesa comigo. Vamos para cima. É um prazer sempre. Vamos para cima. E, pessoal, hoje a pessoa que está aqui na nossa frente é uma pessoa, cara, que vive o empreendedorismo. Uma pessoa com uma energia altíssima, gente boa pra caramba. Nos conhecemos pessoalmente agora. E, cara, a trajetória que ela tem, tanto no mundo dos negócios, mas também no mundo pessoal, acadêmico, porque ela tá lançando livros e tudo mais, que a gente vai trazer isso aqui para vocês também, é surreal. Uma pessoa que, como eu falei, vive quer dizer, ela transpira o que ela vive. Cara, a gente tá trocando ideia aqui, antes de entrar nos bastidores, já indicando ferramenta, falando tal coisa, cara, e é aquela galera que, quando tá do seu lado, te joga pra cima, te provoca, te faz as coisas, faz você pensar, traz ideias. E, cara, é muito bom ter pessoas assim pra gente trocar ideia nessa mesa. Tô aqui com Marcela. Muito obrigado, viu, por topar esse convite. Marcela Bello, muito obrigado por topar esse convite. Pô, acho que vai ser um papo muito massa. Você tá aqui por uma indicação da Juliette, que é outra grande empreendedora, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um podcast surreal, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com vocês, dois empresários, empreendedores e que sabem o que quer, porque acho que é muito importante a gente saber o que quer e ter propósito. É isso. Não existe vida sem propósito. Para mim, a pessoa que não tem propósito ou a empresa que não tem propósito, é difícil de você achar. Mas quando você acha o seu propósito, você sabe por que você veio, por que você está aqui. Né? É e o meu com certeza, pessoas. É mesmo, cara. Pessoas. Inclusive, aconteceu um caso sexta-feira comigo que eu gravei hoje no meu Instagram, que eu vou contar depois, que é animal. Já vou trazer. Prazer. Eu sou Marcela Bello, sou cofundadora da 4C Digital, uma empresa disruptiva que nasceu com um propósito, que foi promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. A gente já entendeu lá em 2015 que aquela coisa maçante de bater no cliente, de dar porrada no cliente, que aquilo não ia ter longevidade. E aí a gente, através de dados, identifica o perfil e desse perfil a gente comunica esse cliente com o melhor rapport, com o melhor canal, com a melhor negociação, para que ele consiga sair do estado de endividamento. Ninguém deve porque quer. As pessoas devem por conta das condições econômicas, pela capacidade de dinheiro diminuída, e é isso que a gente quer trazer para o nosso mercado. No final do dia, é sobre o propósito. Caraca, bicho, tá top. Começamos em alto nível, Bertozzi. Vamos ter que subir a régua agora. Subir a régua aqui, meu. Mas, ô Marcela, antes, gente, eu tô lotado de dúvida e curiosidade sobre o teu negócio, e vou daqui a pouco aprofundar, mergulhar nele. Mas dá um pouco de contexto. A Marcelinha, da onde você veio, como que foi a tua criação, como que foi, assim, você teve pai e mãe presente, o que eles influenciaram na tua vida, o que você queria ser quando você crescesse? Nossa, que pergunta profunda, dá um overview pra gente trazer contexto pra sua vida adulta. Legal. Eu fui, com um mês de nascida, a minha mãe teve 7 filhos e deu todos. Caraca! Eu fui adotada por uma mulher que ela não era da minha família. Essa família dela não queria que ela me adotasse, porque ela tinha 55 anos, desses 50... Cara, o preconceito de adoção, até hoje, é muito ruim. Mas há 37 anos atrás, era pior ainda. E ela me adotou, ela foi contra a família depois me aceitou e ficou tudo bem. A minha avó foi uma guerreira, eu chamo de vó porque ela se achava velha e ela me ensinou a chamar de vó. Nossa! E ela foi uma guerreira, ela teve câncer, AVC e esquizofrenia. Com 22 anos, eu tive a oportunidade de devolver todo o amor que ela me deu. E ali, com 22, eu entendi que eu tinha um propósito de cuidar dela. Caramba. E aí eu abandonei. Algumas vezes, a minha carreira teve altos e baixos, né? Com 15 anos de idade, com 13, eu começo a fazer permuta, porque eu saio da cidade onde eu morava e falo, cara, eu quero trabalhar na maior empresa da minha cidade. E aí eu começo a fazer quentinha para fazer um curso de pacote office.
Caramba. Não façam cálculos da minha idade, por favor. E aí, com 15 anos, eu faço um curso de telemarketing, coloco meu currículo na maior empresa da minha cidade e eu sou chamada. Que legal. Afinal, eu me Que preparei cidade que era? em Magé, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Afinal, eu me preparei para entrar eu fui sabido o que eu queria. Sim. E eu acredito que todo mundo que tem propósito, quando você tem um propósito claro, eu sabia que eu queria entrar lá. E eu sabia que eu precisava me preparar para entrar. E aí, com 15 anos, eu começo a minha carreira na lojas Nalim, de crédito. Lá eu passo por crédito, cobrança e compras. Aí, Connecting the Dots aí no final. Aí eu tive a oportunidade de passar pela área de compras, que foi animal também, entender todo o ecossistema do varejo. E aí, acho que tinha 22 anos, o meu sócio, que era gerente lá, saiu dessa empresa e ele falou, eu falei, cara, para onde você for, eu vou. Agora eu não te largo nunca mais, porque ele tinha uma mentalidade diferente. E tudo é ambiência, tudo é onde você quer estar, onde você quer chegar e com quem você está agora. É isso. E eu entendi que com ele eu ia conseguir crescer, porque ele também tinha ambição. E fui funcionária dele durante um tempo, e com 27 anos eu monto a minha empresa com ele. Eu chamo ele com ele. Que legal. Eu chamei ele para ser meu sócio, a gente tinha R$5.000 e um sonho. E eu falei, Linho, vamos ser meu sócio? E ele tinha medo, sabe, de ter sociedade, de ter empresa. Ele, não, mas com você eu vou. E aí, hoje, a gente tem 20 milhões de faturamento, a gente saiu de R$5.000 sem aporte financeiro, e a gente aponta para 20 milhões de fechamento agora em 2025 com 200 funcionários. Caraca. Então, assim, se eu posso concatenar a minha história, é dizer que se você desiste no meio do seu processo, você muito provavelmente não vai conseguir chegar aonde você quer. Existe muita dor no meio disso tudo, Sim. mas a dor, ela nunca me deixou com medo. Na verdade, ela me movia, porque eu sabia onde eu queria chegar. Me permite fazer mais uma? Manda ver. Você, então, é adotada Adotada. por uma mãe que, pela idade e o próprio preconceito que as pessoas colocaram nela, de ela te adotar com 55, pedia para ser chamada de vó, que teve câncer, AVC, esquizofrenia, e com 22 anos, 22 anos, você precisou... Cuidei 10 anos dela. Cuidou 10 anos 10 anos. dela. Ela morreu em março de 2018. Caraca. 26 de março de 2018 ela morreu. Caraca. E, cara, como que foi esse processo? Porque, assim, você é uma pessoa extremamente decidida, extremamente sabe o que quer, que entende esse propósito, ambiciosa. Eu acho, assim, eu também sou muito ambicioso. Eu acredito que tenha muito, sim, do jeito que você nasceu. Né? Da sua personalidade. Mas eu entendo também que isso tem influência. Porque pelo menos quando eu tento entender por que eu sou tão ambicioso e do jeito que eu... Fazendo processos de terapia, né? Eu falo, cara, minha mãe sempre me estimulou nesse processo. Qual era o nome dela? Rita Isa. Rita Isa. A Rita Isa teve influência nesse processo de te motivar a crescer na vida e tudo mais? A régua dela era altíssima. Era mesmo? A bicha era porreta. Nossa, ela era uma nordestina porreta. E que ela falava o seguinte, Marcela, quem se mistura com porco, farelo come. Olha. Ou melhor, ou igual. Eu cresci ouvindo isso. Olha isso. Ou você vai estar com o melhor. Isso é ambiência hoje, uma palavra mais bonita minha. É isso. Que a gente aprende. E baita lição. E ela o tempo inteiro me guiava pra esse... por exemplo, ela ficava na rua. Cara, mas todo mundo fica na rua. Mas você não é todo mundo. Então, neste momento aqui, você vai fazer isso aqui. E aí tinha a filha dela, Maria Clara também, que a régua ainda era mais alta ainda. Então, tudo que eu falava, ela... Não, você vai fazer isso aqui agora. Mas por que eu tenho que fazer? Por exemplo, a gente brincava, todo mundo brincava, os meninos iam brincar. E aí eu queria brincar, eu fui criada com 15 primos. E aí ela falava, mas olha só, quem você vai ser no futuro, isso que você vai fazer aqui agora é que vai te levar a ser, porque você está abdicando agora de brincar para que você possa fazer o que você precisa fazer agora. Então eu fui criada com essa forma de enxergar a vida. E nunca foi fácil. Sim. E a minha avó, ela foi uma pessoa que me mostrou da onde pode vir o amor. Um amor genuíno, uma força dela que passar por um câncer, por um AVC, por uma esquizofrenia durante 10 anos foi muito ruim. Mas, quando eu olho para esse processo, a única certeza que eu tinha é que eu ia curar ela em qualquer processo que ela passava. Então, eu sempre fui muito positiva. Sim. E eu não tinha medo de passar pelas situações. Portanto, que quando ela fez a cirurgia do câncer, abriu um buraco, uma cratera na barriga dela. E aí eu perguntei pro médico, quem é que vai cuidar disso, pelo amor de Deus, quando a gente for para casa? Ele, você. E você pode ter certeza que não vai ter pessoa melhor para cuidar do que você. Olha. E ele estava certo. Quando eu me vi lá,
fazendo curativo nela, ela sentindo dor, mas a dor dela não me comovia porque eu sabia Tava fazendo que ela bem. precisava ser curada. Então, é muito propósito, é muita vontade e eu sou muito obstinada. Quando eu tenho uma meta, eu tenho meta para podcast, para corrida, para livro, para curso. Então, eu sei onde eu quero chegar. Sim. E para chegar, você precisa deixar muita coisa para trás. Principalmente a ambiência, né? Total. Excelente, animal. Começamos em alto nível, doido. Foi pra Tô mais tendo alto uma nível aula agora. aqui. Eu queria agora Imagina. conectar um pouco a negócios, então. Bora. Vamos lá. Eu acho que o propósito faz muito sentido. Acho que a trajetória te dá uma ancoragem incrível, né? De que pessoas, de fato, é o que protagonizou a sua vida inteira. Né? São pessoas que te impulsionaram, que te fizeram crescer e que colocaram as metas e os objetivos e o sarrafo lá em cima para você estar onde você está hoje. É isso. Agora, e aí você traz uma empresa de tecnologia. Como você conecta pessoas à tecnologia? Muito bom. Então, esse é, eu acho que, sei lá, o desafio inicial aí, vamos ver. O primeiro propósito da 4C, que é o promover a saúde financeira de empresas e clientes. Então, se eu falo empresas e clientes, eu estou falando de uma relação ganha-ganha. Eu não estou falando só da empresa ganhar, e sim da gente conseguir entender um momento econômico daquele cliente que ele concedeu crédito. Então, já olhando para pessoas no B2B2C. Então, eu presto serviço para uma empresa, que essa empresa concede crédito para um cliente, CPF. Muito bem. Então, dali já nasce. A 4C Digital já nasceu com o propósito de criar dentro profissionais. Então, as pessoas hoje que estão com a gente, 95% dos nossos heads foram do Contact Center. Caramba. Nosso. Que legal. Porque a gente tem a parte de tecnologia, mas a gente tem um Contact Center que a gente chama de Recupera Aí, que é recuperar a dignidade, a saúde financeira, o crédito desse cliente. Então, A por isso, cultura de vocês está, assim, olhar para o cliente Olhar já pro cliente. como um indivíduo. o cliente no centro. O cliente no centro. Acho Que essa é o pessoa no devedor. centro, A né? Independente pessoa, do cara, cliente, a se é pessoa. B2B Eu sou apaixonada ou por B2C. E que gente. isso é inovador, porque, querendo ou não, o seu cliente é o devedor. É. É o devedor, que é O meu negligenciado cliente é o pra credor cacete. que concede crédito pro Exato, o seu devedor. cliente é o credor, mas o seu sucesso É o tá no cliente. devedor. É isso aí. Mas é isso, você tá na pessoa. Tá na E pessoa. aí, o independente que, se que a ele é gente pessoa física faz ou hoje jurídica. para os clientes? A gente faz um collection score. Eu sou cientista de dados. Então, existem 3 tipos de score no mercado. Credit score, eu não conheço o cliente, vou conceder crédito para ele. Você precisa dar um aperto de mãos às claras. E para isso, você precisa saber como é o comportamento dele para você conceder. O behavior score, que é comportamento dentro da empresa. Então, como é que ele me paga? Como ele está pagando o mercado? Para que eu consiga conceder mais crédito para ele ou não. E collection score, que é a probabilidade que o cliente tem de pagar depois que ele está em cobrança. Isso, a tua empresa? A minha isso empresa- É como funciona isso é o mercado. O mercado O funciona mercado. assim, tá. O que a gente faz? A gente faz um collection score, identificando qual é o momento financeiro daquele cliente, olhando tanto dentro da empresa quanto fora no mercado, para que a gente consiga trazer consciência para o nosso cliente na hora de criar uma política de cobrança. E aí, o que eu faço? Segmento esses clientes em altíssimo risco, alto risco, médio risco, baixo risco e baixíssimo risco. Com isso, eu consigo fazer o rapport para esses clientes de forma diferenciada. Uma proposta para o cliente no momento dele, a comunicação. Eu não sou igual a vocês, vocês não são iguais a mim. Então, o que o mercado faz? A mesma comunicação para mim e para você. E isso a gente já nasceu disruptando, porque a gente já acreditava que essa comunicação não iria existir. E aí a gente faz hoje 30 milhões de disparos por mês via multicanais, WhatsApp, SMS, URA, e-mail, RCS, impactando mais de 8 milhões de vidas. Cara, o que é RCS, perdão? RCS é um canal do Google que vai na mesma caixa de SMS, mas ele vai com autenticado com o símbolo do Google lá com a tua empresa. Caramba. E você sai de uma limitação de 160 caracteres para 5.000. E aí você pode mandar PDF, Mas isso imagem, vai no carrossel. SMS? É, na caixinha de SMS. Nossa, eu nunca vi. É, Que legal. RCS. Isso quer Inclusive dizer que eu não tô agora. devendo, né? Só que não serve só para cobrança. Sim. Por exemplo, eu fui case agora no Google. Semana passada eu estava aqui como Que case legal. no Google com a nossa cliente, que é a Mariana. E aí a gente veio trazer que a gente ganhou 42 vezes mais ROI quando a gente implantou o RCS Caraca, na que operação legal. dela. E aí, porque você tem um bot conversacional, que você consegue já trocar com o cliente naquele mesmo canal. Você cria quase Você que uma dinâmica de WhatsApp no Isso, SMS. Que legal. Isso. E aí, a gente falando sobre esse case,
ela falou assim, cara, como é incrível o que a gente tem de multicanalidade, o que a gente tem de conexão e como a gente pode fazer cobrança diferente. Sabe como é que a gente faz essa recuperação dela? Falando, olha, paga a sua fatura, vem aqui o sapato, ó, tá na promoção. A gente tem várias promoções aqui, vem comprar, tá aqui. Ó. E a gente já sabe que o cliente é recorrente. Só que ele está atrasando por algum motivo. E a gente precisa chamar a atenção daquele cliente. Então, por que não fazer um rapport diferente para aquele cliente? A gente está entregando um outro projeto agora, que é com a CRM Bônus. Já ouviram falar, né? Eu ia perguntar. Então, acabamos de implantar com eles também. Então, para incentivar o cliente a pagar, a gente vai dar vale bônus para ele conseguir trocar no marketplace e comprar o que ele quiser. E é muito doido isso, né? Porque você imagina que você incentiva o cliente a pagar fazendo ele comprar. Exato. E a gente faz a economia girar. Exato. É muito louco isso, né? E para ele é um incentivo ferrado. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente vai pensar em crédito, existem os 5 Cs do crédito. Condição, caráter, capacidade, colateral e... Condição, capacidade, colateral, capital e caráter. Eu gosto muito do condição e capacidade. Por quê? Condição é a do mercado. Não está na nossa mão. A economia... Igual agora, a inadimplência é altíssima. 78% da população está endividada, economicamente ativa. A gente está falando de uma dívida de 9 trilhões. Então, tem muita coisa. Uma Selic de 15. Então, está muito alto. Está tudo muito alto. O crédito, se a Selic aumenta, eu tenho mais dificuldade de conceder... Exatamente, de pegar crédito. As empresas estão com dificuldade de pedalar a dívida, estão tudo ferrado. Não, tá difícil da gente conseguir construir esse cenário. Então, a gente precisa ir na contramão. Não vai ser na porrada que a gente vai conseguir conscientizar as pessoas, o Brasil, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é conscientizar o Brasil. Porque a gente não aprende educação financeira na escola. Né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer diferente. Vamos analisar o momento do cliente. A minha política é até 10 vezes, mas para esse cliente aqui eu vou fazer até 20. Porque eu olhei para o passado dele. Eu sei quem é ele. E aí, quando você começa a fazer isso, trabalhar dentro da própria base, você está diminuindo o teu CAC, que é custo de aquisição de cliente. Você está aumentando o teu LTV, que é a vida do cliente dentro do varejo ou dentro de qualquer qualquer outro segmento. Só que os empresários, as empresas de cobrança, elas ainda insistem em dar porrada nas pessoas. E é para isso que a gente nasceu, para pessoas. E aí, pensando dentro de casa, da 4C Digital... Então a pessoa entra pelo contact center, que a gente chama de Recupera Aí. A gente já tem um plano para ele de carreira. E nesse plano de carreira, ele pode chegar a CLT até especialista. Quando ele chega a especialista, ele já pode ser promovido para participar do Promove, que é um programa de trainee. Eu não tenho um programa de trainee, por quê? Porque eu não tenho tamanho para ter trainee. Então, a gente criou o Promove. E aí, o Promove tem duas situações. Eu tenho o Smart, é que eu não tenho tempo, eu tenho que subir aquele cara muito rápido. Então, ele passa 2 horas durante um mês em cada área, conhecendo todas as áreas. Que legal. Ou o Master, que ele passa 2 meses, realmente, vivendo 1 semana em cada área. E aí, ele tem que fazer prova. E dentro dessa prova, ele vai depois passar... Tudo com processo. Caraca, bicho. Você vê como é incrível quando uma empresa e uma pessoa se movem por propósito e coloca a pessoa no centro, porque você não olha como negócio, né? A maioria das empresas tem o propósito, aí olha o negócio da porta para fora. Então, putz, eu vou olhar as pessoas da porta para fora, vou resolver os problemas da porta para fora, mas da porta para dentro, né, é aquele caos. Inclusive, tem muitas empresas que não sabem responder qual é o seu propósito porta para dentro. E a gente sabe, desenvolvimento profissional. De todos, a gente quer atingir o desenvolvimento profissional de todas as pessoas que a gente toca. Então, eu sempre costumo dizer, você vai entrar na 4C, mas você vai sair melhor do que você entrou. Eu não aceito ninguém sair da empresa melhor do que entrou. Desenvolvimento profissional transborda para tantas outras áreas, cara. E a gente não tem turnover alto com a nossa galera de administrativa, a galera dos heads. A gente, por exemplo, o Carlos, que veio comigo hoje aqui, ele tá com a gente desde 2018. Caramba. Ele entrou pelo Contact Center. Que legal. Caramba. E hoje ele é o comercial da nossa empresa. Que massa. Que legal. Quantos funcionários vocês estão hoje? 200. 200 funcionários. Agora, se você tivesse que reiniciar a 4C Capital. É 4C Capital. Digital, né? digital. Digital, desculpa. 4C Digital. E você ia aprendendo tudo que você aprendeu. O que seriam os gargalos para você encurtar esse tempo de crescimento? Legal. Deixa eu pensar. Quanto tempo? 10 anos. 10 anos.
10 anos. Que pergunta difícil, tá? Você subiu o sarrafo, eu vou subir aqui. Legal. Eu fiz Lean Six Sigma, né? Que Tá. é uma metodologia japonesa, em que eu fiz Green Belt, que fala para você evitar desperdício, né? Encontrar padrão. Então, você só consegue evitar desperdício quando você encontra padrão e você encontra a causa raiz para que você evite esse desperdício. Então, eu já teria investido muito mais em tecnologia lá em 2015. Eu acho que todos os meus gargalos operacionais foram por conta de demanda. E aí, quando a gente investe em tecnologia, a gente consegue voar mais. Vou te dar um exemplo do que a gente fez. A gente fez o Sinergia, que é o nosso daily. A gente adora criar nomes, eu não sei se vocês já perceberam. Mas isso é legal, querendo ou não, é branding total. E tá é a dentro de nossa, casa. não, e é a nossa empresa, a gente quer dar a cara da 4C Digital. E aí, o Sinergia, a gente percebia, cara, como que eu vou conseguir saber se o Sinergia está sendo feito na empresa toda? E mais que isso, como que eu vou conseguir saber as merdas que estão acontecendo na empresa, para conseguir atuar. Nem sei se pode falar palavrão, desculpa. Pode falar à vontade. Pode falar à vontade. Sou carioca. Não tem problema, pode falar assim. E aí, o que a gente fez? A gente criou uma IA, em que todos os heads precisam preencher esse Sinergia, só que ela vai categorizando as respostas para saber se está muito superficial. E se tiver muito superficial, ele cai num score em que não vai ser legal para ele, porque o agente de gestão vai atuar junto com ele e com o head. E aí, hoje, eu tenho 43 pessoas respondendo esse Sinergia. O agente de gestão, ele todos os dias tem que ter certeza que todo mundo vai responder esse Sinergia. Quem não responder... Todo mundo? Os 43. Caraca. E ele recebe um relatório para isso. E aí, o que a gente faz com a IA? A gente identifica se eu tenho problema de pessoas, processos ou cultura. Por quê? Porque eu estou mapeando tudo que essa galera está escrevendo. E isso serve para a gestão. Existem 3 camadas na empresa, né? O operacional, o tático e o estratégico. Para eu que estou no estratégico, eu só vou conseguir atuar se eu tiver dado, se eu tiver informação. Sim. E aí a gente pegou essa IA, que categoriza, e a gente recebe um insumo todo mês dos problemas que estão acontecendo. Aí a gente consegue cascatear, trazer os heads para um conselho e melhorar os processos, porque os processos precisam ser revistos. Adorei a ideia, adorei. Já modelando, como que você travou essa IA do ponto de vista de LGPD? Só porque já é uma dúvida que seria uma coisa a ser questionada lá na minha empresa. Pô, vamos colocar isso aqui, mas o que eu estou escrevendo não vai para vocês? Digo isso porque lá atrás, uns 2 anos atrás, a gente colocou terapeuta dentro da empresa, para os nossos líderes. Tipo a Wendy, sabe? E, cara, chegou um momento que houveram controvérsias de que essa informação chegava para a diretoria, sabe? Desse negócio. Claro que isso é muito cultural e a pessoa que falou isso já não está mais conosco. Mas como que é esse processo para vocês, assim? Então, eu não estou pedindo para a pessoa falar dela. Eu tô pedindo pra ela falar dos processos que ela faz. É totalmente profissional? É totalmente profissional. Tá. É totalmente. O Sinergia, ele é o da daily mesmo. E essa daily é voltada para os processos, entendi. Identificando os gargalos, falando o que aconteceu no dia seguinte, no dia anterior, se preparando para o dia. Então, a gente coloca todos os gargalos operacionais que eles estão vivendo. Caramba, que legal. E aí, dali, eu consigo saber se eu tenho um percentual, uma distribuição percentual, por exemplo. Qual é o meu maior problema? Cultura, pessoas ou processos? Se for processo, eu tenho que revisitar. Se for pessoas, eu tenho que trazer o gente de gestão para a gente conseguir trabalhar. E se for cultura, eu tenho que fazer essas pessoas viverem essa cultura para elas entregarem o processo. Muito bom. Que massa. Agora eu queria ancorar um pouquinho mais para baixo, então. Bora. Então, é incrível o propósito. Mas quando a gente fala de propósito, é muito, muito subjetivo. Legal. Porque quando a gente fala de empresas reais, além do CNPJ, é o que vive por trás ali. E aí a hora a pessoa fala assim, e eu não tenho propósito, eu não sei o que fazer. Então eu queria que você... Claro, o seu propósito está muito claro pela história de vida e por como isso foi criado. Agora, como você coloca esse mesmo propósito, porque olhar para pessoas é o seu propósito, sim, o seu sócio, e como vocês enxergam isso para baixo. Como você cria isso dentro de uma empresa? Como que você olha propósito para dentro de uma empresa que às vezes é tão simples e a pessoa não consegue nem entender o dinheiro que ela tem no caixa? Legal. E isso você está falando de funcionário com a gente. Isso eu falo de liderança. Imagina que o empresário está olhando lá agora, ele fala assim, cara, legal o propósito, ele é incrível, mas eu não tenho essa história de vida. Legal. É que assim, ó, é muito bom você falar isso,
Porque primeira coisa que você tem que fazer, a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase realmente tem que ser pensada e vivida. Por quê? Porque se a cultura da empresa ela não é muito clara desde quando o funcionário passa pela entrevista, muito provavelmente ele não vai saber por que ele está na sua empresa. E ele só está ali trocando dinheiro. E se ele está trocando dinheiro, muito provavelmente ele não está entregando serviço de qualidade. Então, para o empresário que está agora, nesse momento, sem saber o que fazer, cara, meu propósito não é claro, as pessoas aqui, elas atrasam, elas não têm assiduidade, elas não têm pontualidade, elas não têm compromisso, não entregam os seus projetos, é porque a sua cultura está sendo falha. É isso. E aí você tem que olhar para dentro, identificar quais são os seus valores inegociáveis, qual é o seu propósito para as pessoas viverem o teu propósito e entregar o teu propósito dentro com ritos e rituais. Então, se você... A gente falou disso essa semana. Eu estava numa palestra, estava eu e a Zaiden. A gente dando a palestra, eu falei assim, seguinte, se você é o cara que cria o rito e tu não vai no rito, esquece. É isso. A palavra convence, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, como é que está o teu exemplo com a tua empresa? Eu, por exemplo, nós temos lá, somos firmes com os nossos compromissos, trabalhamos com a verdade, somos imunes às limitações do ego, incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente. Eu não paro. Eu vou agora para o Vale do Silício. Vou ficar 7 dias fora estudando. Eu não paro de estudar. Você vive a cultura que você prega lá. Exato. Não tem como não viver. É isso. E a minha galera, o que eu vou falar para eles? Só trabalha comigo quem realmente viveu os nossos valores. E como que a gente consegue fundamentar isso? Através das nossas rotinas, com o Gente Gestão, fazendo com que essa cultura realmente seja vivida. Eles estão criando agora o culturômetro. Estão criando um projeto lá. Eles? O pessoal da empresa está criando lá um projeto maneiríssimo para medir cultura. Que massa. Então, quem tiver... Aí a gente tem os guardiões da cultura, por exemplo, que são as pessoas que realmente vivem a cultura da 4C e que se tornaram guardiães para que elas consigam também trazer... Elas vão ser o guarda-reio, né? Sim. Aí para trazer ali e falar, tá desviando, volta para cá. E a gente tem um valor de somos imunes às limitações do ego, por exemplo. Cara, tá errado, assume que tá errado, vamos para frente. A gente não vai ficar batendo em cima de você pelo seu erro, mas... Vamos para uma sala de guerra. Dentro dessa sala de guerra, a gente entende qual foi a causa raiz e já sai com a solução. Total. Então, a gente tem processo para tudo. Quer ver uma coisa que as empresas pecam muito? E-mail. E-mail não, reunião. Reunião não tem parâmetro. Eu posso marcar reunião com qualquer pessoa, com qualquer horário, e às vezes a reunião ainda se estende mais. O que a gente fez? Criou parâmetro para as reuniões. Reunião de aprovação, 15 minutos. Reunião de alinhamento, 30 minutos. Reunião de ritual de gestão, 45 minutos. Reunião de novo projeto, 1 hora. E você já tem que sair de lá de dentro com todos os processos mapeados, com próximos passos e com stakeholders que vão entregar os próximos passos. Passou de 1 hora, acabou a reunião, gente. Um beijo. Se não vira bate-papo. Vambora. E o cérebro tem 40 minutos, isso é comprovado, né? São 40 minutos que você consegue estar ativo. Depois você está olhando para a lua, para o céu, para o pássaro. E você já perdeu ali, você já não é mais produtivo. Então, a gente precisa realmente viver essa cultura de alta performance. E para viver, você tem que estar todo o tempo puxando, né? É isso. E aí eu quero agora entrar um pouco da trajetória da tua empresa até os 200 funcionários, porque assim, crescer não é fácil. Começou comigo com o Ni. Começou com 2 pessoas fundadores e crescer uma empresa a gente sabe que não é fácil. E quando você fala assim, agora estamos com 200 pessoas, temos todos esses processos e cultura bem estabelecida na empresa. Você falando agora com todos esses processos, para quem está assistindo falar, com tudo isso é fácil. Com tudo isso é fácil. A questão é como construir isso no processo de crescimento. Então, na trajetória desse crescimento, como você falou, muitas vezes vocês tiveram demandas até acima do que vocês conseguiam aguentar. Como que foi essa sabedoria de entender até onde vocês conseguiam dar conta de projetos, sem se sobrecarregar e o tiro sair pela culatra, coisa que em alguns momentos, na minha empresa lá, eu trabalho com construção civil, a gente já errou. E aí, cara, isso foi um caos gigantesco. Perdemos cultura, demos 80 passos atrás em termos de cultura, porque a gente estava com uma cultura alinhadíssima, aí pegamos mais projeto do que podia aguentar. Precisamos contratar gente, contratamos gente perdendo RG na rua, sabe? E aí a cultura se perdeu. E aí negócio... Então, sabe? Essa linha, ela não é tão simples, né? Não é tão linear. É um negócio
altos e baixos. Para você também foi assim? Conta um pouco desse processo, para você manter uma cultura tão forte, com a tua liderança criando um culturômetro, cara. Que é o auge, né, de uma cultura. Você vê a tua liderança pensando nisso, é um tesão, cara. É um tesão. Mas assim, para chegar nisso, como que foi esse processo, seus altos e baixos? Como me dá um overview? Legal. Primeiro eu vou te falar um valor que é vivido para que a gente consiga viver esses altos e baixos. Conduzimos as adversidades com resiliência. Botar a bola no chão é difícil, mas você precisa colocar. E antes de ser essa frase, ela era resiliência. Então, ela já nasceu como resiliência. Depois ficou melhor, porque o que é resiliência para mim pode ser para você, e a gente coloca uma frase para realmente fundamentar e fazer a galera viver e entender o que é resiliência pra gente. Total. Então, resiliência pra gente é conduzir as adversidades com resiliência. E mesmo quando o cliente fala, você é uma merda, e você falar, não, ele não tá no estado de presença dele, e ele sabe o que eu já entreguei. Gostei, não tá no estado de presença. Respira aí, você não tá no seu estado de presença. E aí a gente botar a bola no chão e falar, ó, foi por conta disso, realmente fundamentar uma resposta. Legal. A gente começou, eu e Ninho, numa salinha de 20 metros quadrados. Hoje a gente tem duas salas a mais, um andar inteiro de 400 metros quadrados, então, mas nem sempre foi assim. E aí depois a gente trouxe uma pessoa, trouxe a segunda pessoa, a terceira. Daí a gente entendeu em algum momento que a gente precisava matar o nosso negócio. A gente nunca quebrou, mas a gente matou o nosso negócio algumas vezes. De pivotar, no sentido? De pivotar. E daí a gente entendeu que a gente nasce vendendo o Banco do Brasil e vendendo uma operação do Banco do Brasil que era de consignado, porque era de onde a gente dava dinheiro naquela hora. Nasce como representante comercial, que era os R$5.000 e um sonho, que a gente nasceu representando um sistema de cobrança, um CRM de cobrança. Depois vem uma consultoria, aí a gente entende, caramba, tá na hora de matar essa parte de consignado e de cobrança aqui, e de venda sendo representante. E aí a gente dá uma pivotada e vamos só para consultoria. Consultoria é dinheiro em caixa. A gente precisa olhar. Quando você monta uma empresa, é 80% caixa e 20% venda. Você precisa botar dinheiro em caixa. Se você pensar só em como você vai investir em vender, tu não vai ter dinheiro. Depois, isso na maturidade da empresa, que você começa a beber infância, criança, dali você vai entendendo como que você vai pivotando. E aí, com consultoria, a gente falou, caramba, a gente está tentando implantar o 4C, que é o Cobrança Inteligente. Dessa forma, a gente não vai conseguir, que era só um projeto louco na nossa cabeça, e a gente tentando passar pelas empresas e implantar, e aí não deu certo também. E vender a ideia de uma coisa disruptiva desse jeito é difícil pra cacete. E TI, vai bater. Hoje é fácil, você tem case. Mas lá, era só uma ideia. Então, exatamente. E você tava batendo na porta do TI. O TI cagava pra gente. Exato. Pessoa vai se ferrar. Tipo, TI. Não, e você quer criar um sistema que vai fazer automático, que vai colocar tudo num canto só. Não tá viajando. Deixa eu aqui com um monte de birô e tal. E aí, a gente, em 2017, que eu crio o 4CIA. Um MVP. Entrou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto cliente. A gente falou, caraca, maneiro, deu certo, o MVP validado. Vamos trazer os desenvolvedores para cá e vamos criar isso. E aí, a gente foi conseguindo montar a empresa. Aí, entrou uma primeira empresa grande, a segunda, a terceira, e aí a gente foi aumentando o faturamento. Ano passado, a gente fechou com 11 milhões. E aí, esse ano, a gente fecha com 20. Que massa. Mas tudo... Caramba, crescimento vertiginoso, hein, bicho? Mas tudo com consciência da onde a gente quer chegar. Você sabe o que mudou o nosso jogo do ano passado para cá? A gente focava muito em diversificar cliente e pegar cliente pequeno. A gente passou por uma mentoria em que ele disse, seu cliente não é pequeno, seu cliente é o grande. E aí, a gente estruturou uma metodologia ABM, né, Account Based Marketing, e aí a gente estruturou o nosso comercial para mostrar para os clientes grandes que eles precisavam da gente. Falar, cara, ao invés de você ficar tentando orquestrar tudo num SaaS, deixa eu conectar no teu banco de dados, eu trago isso para o meu data lake, eu normalizo os dados e consigo te trazer inteligência, e eu faço todo o disparo daqui. Você não precisa ficar com um time aí perdendo tempo pensando em estratégia, porque eu vou fazer isso para você. Você assume a operação inteira. Exatamente. E aí foi isso que aconteceu. Então, a gente vem crescendo cada vez mais, mas olhando para o cliente, para resolver a dor do nosso cliente também. Porque na relação B2B, o nosso cliente sofre operacionalmente, porque ele sempre vai esbarrar na TI. Porque os projetos de TI são muito longos. E para o cliente B2C, no C,
a comunicação é falha, é a mesma comunicação, ela é, como eu falo, rasa, não é a comunicação olhando para o cliente, para o comportamento dele. E daí a gente conseguiu crescer a empresa dessa forma. Você tem, hoje, a tua metodologia tem um percentual maior de sucesso na cobrança do que as metodologias tradicionais, certo? Olha, eu tenho case que eu diminuí a inadimplência em 65% depois que a gente entrou. Caraca, bicho. Você já pensou em comprar dívida? Não. Porque com um case desse, comprar dívida, na minha opinião, talvez seja o grande pulo do gato nessa metodologia. Não, legal você falar disso, é porque a gente atua antes mesmo da dívida acontecer. Ah, Então, por quê? Porque tem muita gente que não sabe o comportamento do cliente e só vai começar a cobrar com 15, 30 dias, comunicar ao cliente. Mas se você olha para o comportamento dele, isso é análise preditiva, você né? pega bem no começo. Eu começo menos Você tá, 5 você tá plugado lá no financeiro dele. lá no financeiro dele. Ah, eu achei que era assim, um processo de quando o cara se tornou Não. de fato inadimplente é pra você. Não, Ah, começa que muito antes. massa. E dali eu Nossa, consigo... legal, hein, cara? É por isso que ela consegue fazer o trabalho inverso, Trabalho né? inverso. Que é entender, em vez de Educar você o cobrar a cliente. dívida, você transforma em venda. Transforma em Você venda. potencializa. É isso. Caramba, Porque ele sabe que massa. como que o cliente paga, quando ele recebe, porque ele tem um histórico ali. Comportamento, eu tenho um histórico todo. Nossa, muito legal. E aí eu tenho, o nosso collection é híbrido, que eu olho para dentro e olho para fora. Como que ele tá no mercado hoje e como ele tá aqui dentro. E aí quando eu junto isso, eu potencializo e eu consigo identificar se o cliente vai conseguir pagar ou não. E se ele não conseguir, eu preciso dar outro remédio para ele, porque esse remédio que eu tenho aqui Não não vai dá funcionar. certo. E aí a gente conscientiza quem? O nosso cliente. De falar, cara, você precisa olhar para a inteligência, você precisa olhar para outras políticas. E cada vez mais a gente vai conseguindo colocar isso na cabeça do cliente, que não dá para ter a mesma política para os mesmos clientes. A gente tem que criar, a gente precisa criar políticas distintas e, principalmente, olhar para o momento agora do cliente. Boa. Total. Você falou, bom, suas zonas de potência são muitas, mas eu queria que você traçasse uma. O que a Marcela é especialista? Onde que ela olha hoje para dentro da 4C? E onde que ela potencializa o... Eu sou essencialista. Eu olho a essência. Eu resolvo o problema. Então, eu adoro resolver problema. Você bota um problema na minha frente que a pessoa diz que não tem solução, que eu vou achar a solução para ele. Que Então, massa. hoje, se eu pudesse dizer, eu sou essencialista, olhando realmente para o que vai resolver a dor. Ótimo. E como que você constrói isso? A gente falou muito de propósito, é super incrível, né? Mas como você transforma propósito em lucro? Quando o propósito é muito claro, eu costumo dizer que, isso desde nova, tá? Quando o propósito é muito claro, o dinheiro vem. Se você corre atrás de dinheiro, você tá ferrado, ele não vai vir. Porque você tá correndo pro lado errado. Pode até vir, Uhum. mas percentual pouco. Sim. Então não é dinheiro que me move. É um propósito atrelado a uma dor É uma clara dor. de mercado, automaticamente as coisas... E o dinheiro, por muitas vezes, eu já tive prolabore de R$2.000, meu amigo. Quando eu montei a empresa. Uhum. E às vezes nada. Porque ou a gente, O ou a fluxo gente tava não ruim. tirava, ou a gente não tirava, ou a gente pegava empréstimo no banco. E a gente preferia não tirar. Reinvestir o É tempo isso. inteiro, porque para crescer A dói. vida empreendedora Uhum. que não vem, né? Uhum. E aí a gente aporta dinheiro, a gente coloca o nosso lucro lá. E é isso que faz a empresa crescer. Agora tem gente que vira empreendedor e acha que é empresário. Não preciso mais trabalhar, não preciso mais ir na empresa, não preciso mais me envolver. Estou na camada estratégica, não preciso estar no tático nem no operacional. Esse é o maior mito que É o existe. maior mito, exatamente. Maior mito. Se você E quer se saber... perdem com isso. Uhum. Você está no estratégico, você está tomando decisões baseadas em dados. Ótimo. Você está dando direcionamento aonde você quer chegar. Você tem que passear no tático para você conseguir entender se realmente o que você está planejando, a galera da tua camada está executando. E você tem que passear no operacional para saber se aquele processo que você criou há 5 anos atrás já não tem que ser renovado porque a galera não pensa em inovação. Isso. Para você dar uma segunda pedalada. Tem uma metodologia que eu gosto demais, que é o ODA Loop, que é uma metodologia americana. Você tem o O de observar, o O de orientar, o D de decidir e o A da Loop, de agir. Então, orientar, observar, orientar, decidir e agir. Você tem que estar o tempo inteiro observando o mercado para você identificar quais são os movimentos que estão acontecendo que você precisa Total. trazer para tua empresa, para você botar na mesa, que é o O, né, de orientar. Então, vamos orientar aqui, vamos identificar o que vai prestar para nossa empresa, para você decidir, para você fazer, que é o agir.
Porque tem muita gente que tem as 3 camadas do que eu sei, o que eu sei que eu não sei, o que eu não sei que eu não sei. Tem muita gente pouco se ferrando pro que não sabe o que não sabe. Mas isso pode matar a tua empresa. E aí é muito importante a gente estar olhando. Ali. Tá ali. Então, para onde você vai? Ah, você vai para Las Vegas? Você vai para o Silício? Você vai... A gente foi para Las Vegas agora. Vai para onde para pegar as informações do que tá rolando que você não faz a mínima ideia? Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais os ambientes que você frequenta hoje? Quais os ambientes que vocês estão para potencializar o negócio de vocês? Ambientes de tecnologia. Então, a gente vai para muito encontro na Microsoft, Google. Agora, a gente vai para o Silício por conta da IA, para identificar o que está sendo feito mais ainda. A gente tem squad de IA dentro da 4C, então a gente está olhando muito para isso. A gente, inclusive, tem um produto que chama Vigia. Vou falar um pouco dele depois. Mas o tempo inteiro olhando para a tecnologia. Porque se a gente é uma empresa de tecnologia, a gente não se coloca no mercado como uma empresa de cobrança justamente por isso. Porque a gente quer trazer cada vez mais o impacto tecnológico para a gente fazer recuperação. Boa. O Vigia, ele é uma plataforma em que ele vigia as interações dos clientes com os nossos funcionários ou com as mensagerias que a gente faz. E por que a gente vigia isso? Quem nunca recebeu um SMS e falou, não sou eu, para de me cobrar, pelo amor de Deus? Ou uma ligação, vocês já receberam? Então, o que o mercado faz com isso? Não faz nada. Ele continua te mandando um monte de mensagem. Continua cagando. Caga e continua. Exato. O que a gente fez? Te liga o tempo inteiro. A gente criou o Vigia para avisar para o nosso cliente, para falar assim, ó, esse cliente aqui já falou 3 vezes que não é seu cliente. Pega esse telefone dele, coloca uma flag para não fazer contato e tenta pegar outros contatos do teu cliente, porque ele não é teu cliente. Então, o Vigia serve para isso. E o Vigia para os nossos colaboradores porta para fora. Eu preciso identificar se o meu colaborador está comunicando a minha cultura, o meu propósito e o meu negócio porta para fora. Caramba. E aí a gente consegue identificar reciclagem, nos pontos de fricção de cobrança. Eu tenho a minha apresentação, eu tenho a negociação gradativa, eu tenho a escuta ativa, eu tenho o acordo, eu tenho a fixação do acordo no final. E será que o meu atendente realmente está fazendo isso? Então, a gente tem o Vigia para vigiar essas interações com o IA. E a IA é capaz de dizer quais são os pontos de fricção que ele está falhando. Caramba. E nesse ponto de fricção que ele está falhando, dependendo do percentual, eu vou colocar ele para fazer uma reciclagem dentro da nossa área de qualidade, que chama QualiSync, que é sincronizando qualidade. Ou eu vou colocar ele num ponto específico onde ele precisa. Ele pode fazer um full, ou ele pode fazer um ponto de fricção. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo desenvolvimento profissional. Eu não mando as pessoas embora da minha empresa sem que elas saibam que elas vão ser mandadas embora ou se eu não treiná-las. Elas precisam ser treinadas, elas precisam passar por um one-on-one, por um PDI, por um PRI, para que ela saiba o porquê que ela está saindo. Sair sem saber do nada não pode. Explica um pouquinho o que é PDI, PRI, porque às vezes o pessoal... pessoal... Legal. O one-on-one é um ritual de gestão em que você entende como a pessoa está, como ela te vê, como você se vê. Dentro do nosso one-on-one é um pouquinho diferente, porque a gente tem as competências técnicas. Então, a gente tem 10 competências técnicas em que a gente pergunta para ele como ele se vê e eu dou o feedback de como eu o vejo. Tá. Por exemplo, gestão do tempo. Como é a sua gestão do tempo? Ele vai falar, não, para mim não tá boa por conta disso, disso. E aí vem o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual em cima das competências técnicas. Legal. E aí eu vou dizer para você, esse PDI, para que ele serve? Ele serve para você fazer o seu plano. E esse plano ele tem que ter objetivo, ação, recurso, o KPI que você vai medir para saber se você vai entregar e o deadline, que é o tempo que você vai entregar. E aí a gente volta a conversar daqui a um tempo, feedback dado. E os feedbacks do dia a dia têm que ser dados. E o PRI, que é um plano de recuperação individual. Então, naquele momento, é uma conversa sincera que a gente chama de lev-up dentro da 4C. Só para ser diferente. E a gente chama o cara e fala, você está num lev-up, aí a gente vai preencher algumas perguntas aqui, a gente vai construir um PRI para você, e aí, na próxima vez que eu te chamar, vai ser ou você entrega ou você vai embora. Caramba, bem claro. Bem claro. O jogo é jogado abertamente. É isso aí. E aí, ninguém pode dizer na 4C que foi mandado embora de surpresa. Porque se foi, já aconteceu, tá? O cara me mandou uma mensagem no meu celular, porque minha porta é aberta para todo mundo. Quem quiser falar comigo pode falar. Tem essa frescura de, sou a dona da empresa, não pode falar. Pode sim. A hora que você quiser, entra aqui, fala, me diz, porque eu tenho escutativa. Isso. E você só consegue evoluir com escutativa e com o ego lá no pé, né? E aí, ele mandou uma mensagem, falou, fui mandado embora. Eu falei, pode voltar hoje.
Você não vai ser desligado. Mandei desfazer tudo. Mas aí o gestor... Ele tava com razão? Ele tava. Aí o gestor ficou puto comigo. Falou, você tirou a minha autoridade. Eu falei, você não foi firme com o seu compromisso no momento em que você não leu o processo da empresa e não fez corretamente. Passou vergonha. E ele vai voltar. Caramba. E voltou. Forte, cultura. Todos os gestores nunca mais vão demitir alguém de nada. Mentira. Porque ele ficou com cara lavada lá, né? Mas é porque isso ela tem estrutura interna pra poder falar pro cara. Tem processo pra isso. Porque senão também Sabe todo mundo fala da boca pra fora, mas não tem processo interno pra falar pro cara. Assim, beleza, você vai mandar embora. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Como chama a ferramenta? Loop. Lá, tá aqui, ó, no Loop, ó. Você que não leu. E tá lá mesmo. É. E eu tenho um valor nosso que dentro da cadeia, na Disney é assim, acabei de falar dentro da cadeia, eles têm, na cultura da Disney, ele diz qual é a primeira que você não pode desrespeitar e ele vai desencadeando as culturas. A nossa é trabalhamos com a verdade. Cara, tá lá. Vamos falar a verdade. Então, por isso que não tem negociação. Não tem negociação. E aí a galera, e toda a documentação é muito clara, e a gente constrói as documentações juntos. Quando a gente vai construir um processo, a gente constrói com todos os stakeholders envolvidos naquele processo. Legal. Então ele se sente pertencente na hora de... E ele não pode falar que não sabia. Exatamente. Né? E agora, hoje ainda são 2 sócios. Você e teu sócio, como chama? Ninho. Marcelo Ninho. E não é apelido, viu? É Ninho de leite ninho mesmo. Legal. Só que não é de leite ninho. Quem dera se ele fosse da família Nestlé, né? Marcelo e Marcela. É. Boa. E hoje você tem 200 pessoas. Se eu não me engano, você tinha falado em 43 pessoas no meio de campo. No meio de campo. Assim, que falam diretamente com vocês. Como que é para vocês dois... Como que é a divisão de funções, na verdade, e como é para vocês dois liderarem tantas pessoas do tático? Porque 43 pessoas é bastante gente para 2 pessoas. Como que faz? Ou existem as camadas? Dá um overview pra gente como funciona. Para até que nem essa sempre cultura foi funcione. Assim. O lindo de hoje, né, já foi um caos. Muitas vezes, eu e o Ninho, a gente é amigo há 20 anos. Ele tem a família dele, eu tenho a minha, mas a gente sempre foi muito amigo, sabe? E o ego, meu e dele, assim, 0. Então, durante muitos anos, a gente liderou junto. Caramba. A gente tomava decisão junto, o que parece impossível. Sim. No mundo de São Paulo, parece até então, um conflito de quando eu chego aqui, que eu vejo a galera se matando, sabe? Os sócios se matando, a gente sempre liderou junto as decisões. Em 2022, a gente falou, cara, a gente tá num tamanho aqui que não vai dar mais da gente ficar tomando decisão junto. Em 2022, vocês estavam que tamanho? Ai, eu não lembro agora, mas acho que a gente estava com 8 milhões de faturamento, com 80 funcionários. Caraca, então foram longe, cara. Fomos longe. Fomos muito longe. Mas assim, os dois decidindo tudo junto? Tudo junto. Puta que pariu. Mas é o ego. É fácil. E trabalhando muito, porque né? você não consegue decidir juntos se você tiver além de ego tudo, alto. de certa forma, cara, é um... E a gente não perdia tempo. É isso que eu ia falar, mas querendo ou não, 2 pessoas decidindo a mesma coisa... A gente decidia junto. Na minha opinião, perda de eficiência. Mas a gente decidia junto. Caramba. E foi muito legal isso. Aí em 2022, a gente falou, Ninho, não dá mais não, vamos separar aqui. Cada um para um lado. Aí ele acabou ficando com o comercial, com o marketing, com o financeiro, com o jurídico. Eu fiquei com a TI, com o operacional. E ele ficou com gente de gestão também. Só que a TI, naquele momento, precisava de uma atenção muito maior. Sim. Ia ter que debruçar. E aí eu tinha que debruçar, então ele ficou com mais áreas. E aí, a gente fez essa divisão, só que a gente ainda não tinha as camadas. Tá. Era eu e ele respondendo pro time. E era loucura. Porque tem um estudo americano que diz que você pode ter 7 diretos. Ah, que lindo. Trabalha não pra ver. Assim, eu acho que é o da Amazon que falou isso, o Bezos. Tem que dividir uma pizza. Né? Tem que dividir uma pizza. Porra. Tem que ser o time, tem que ser o tamanho que dê pra dividir uma pizza. No meu não dá, não. E aí a gente não tinha grana. Ou a gente colocava essa grana da cadeia, do organograma, a gente pegou essa grana para investir em outros lugares. Então a gente sabia que naquele momento a gente tinha que sentir dor mesmo. E a dor era da gestão o tempo inteiro, respondendo e sendo uma máquina. Mas a gente sabia que tinha prazo de validade. E aí, em 2024, a gente realmente constrói a cadeia. Ficamos mais 2 anos assim. Em 2024, a gente constrói a cadeia. E aí, hoje, eu tomo conta da TI, do marketing, do comercial, da operação e do gente de gestão. Só que eu tenho os meus diretos. Boa. E ele toma conta do jurídico, compliance e financeiro. E ele tem os diretos dele. Eu tenho mais diretos, ele só tem 3 diretos. E eu tenho 11 diretos. Caramba.
Só que eu sou uma máquina. Imagina. Não tô falando que eu... Não, mas tô dá pra falando perceber. porque... Dá pra perceber. Bichinha... Mas eu também sei que isso é provisório. Mas eu preciso criar essas pessoas para que elas consigam assumir essa posição para eu ter menos liderados. Sim. Então, eu estou criando as pessoas que estão comigo hoje do meu lado. E aí, a gente vai criar essa cadeia para que ele consiga subir para outras pessoas fazerem parte do que ele faz hoje. Então, é só momentâneo. Mas por quê? Porque a gente cria dentro de casa. A gente já tentou trazer pessoa de fora, mas o nosso serviço é muito louco, é muito diferente de tudo que o mercado já viu. Sim. E a nossa cultura é muito forte. Então, quando o cara vem, ele não aguenta também a cultura. Principalmente do ego. Porque quando você contrata C-Level, o cara já tá com outra vida, já quer outra coisa. O cara chega com uma cultura bem particular bem diferente, dele. Bem diferente. E aí, agora, a gente tá nesse momento dessa cadeia em que eu tenho 11 diretos. Esses diretos têm diretos também e vai cascateando para baixo. São 200, né? Então 200. A gente tem que... Tem alguma? Eu tenho muitos, mas que eu tomei conta já. E qual é o próximo passo? Assim, hoje você tá... Porque, querendo ou não, você tá crescendo de forma... vertiginosa. Legal. Você está praticamente dobrando de tamanho de um ano para o outro, sendo que você já tinha um resultado expressivo. Aí eu vejo, cara, o que você espera para daqui 5 anos? Eu sei que 5 anos hoje em dia é muito complexo, porque porque o mercado muda muito. É o mercado mudando tudo, mas assim... Física quântica vindo. Se desse para projetar 5 anos, o que você espera para o futuro? Qual é o caminho que vocês estão indo? Cada vez se tornar cada vez mais, como você falou, uma empresa de tecnologia para conseguir ter escala. Dá um overview para a gente aí dos próximos passos. A gente quer investir muito mais em inteligência artificial e dados. Muita gente fala de inteligência artificial, mas as pessoas esquecem que precisa de uma refinaria dos dados para que a inteligência artificial realmente atue com alta performance. Então, a gente está estruturando a nossa área de ciência de dados. Hoje, a gente tem 2 cientistas, que sou eu e mais um. Então, a gente está... E alguns engenheiros de dados, para que eles consigam deixar esse dado normalizado para os nossos cientistas trabalharem. E a gente vai investir... Crescer em pessoas vai ser um pouco mais difícil, porque onde a gente tem mais pessoas é na parte do Recupera Aí. E essa parte a gente não quer crescer mais, a gente quer olhar realmente para a nossa parte de tecnologia. Inclusive, a gente está criando agora uma outra empresa que chama a Ayatech. E a Ayatech é quem vai tomar toda essa parte de tecnologia servindo para a 4C Digital. Então, o próximo passo é a gente realmente olhar cada vez mais para a tecnologia, do que vem por aí, para a gente aprender, para a gente mergulhar no que eu não sei. Para realmente entregar um serviço de qualidade para o nosso cliente e que criar disruptura. Eu sou apaixonada em dizer assim, cara, o óbvio não me cabe. O comum não me cabe. Mas não dá. Vamos fazer diferente, vamos pensar diferente, vamos olhar diferente. Você tem um problema, ele tem vários ângulos que você pode resolver. Você tem que botar na mesa e entender qual vai ser o melhor. E muitas vezes você não vai ter a resposta, mas através de dados você consegue identificar, pelo menos numa estatística, o que pode dar mais de retorno. E eu olho muito para Pareto também, 80-20. Que com 20% de esforço eu entrego 80% de resultado. O tempo inteiro, lá na empresa da galera fala, Marcela, aqui tem muitos casos, eu nem vem conversar comigo com muitos. Muitos é consoante, não é número. Só se a gente fizer a transformação, né? Então, número, eu só aceito entrar numa conversa com número e dado. Inclusive, hoje eu fui na nutróloga. Cara, tomei uma porrada dela. Olha ela. Relógio. Eu tô vendo que você tem relógio, você marca seu treino? Eu falei, não. Ela, então, treino é igual empresa. Você precisa saber quanto sai e quanto entra. Então, o quanto que você tá colocando de caloria pra dentro e o quanto você tá entregando de caloria. Aí você que gosta de dados. Já tô... Já logo tô... Do nada já tem um Power BI. Não, e aí ela pediu. Agora, a partir de hoje, eu preciso que você grave seus treinos porque você tem que me entregar 550 calorias por dia. Falei, entendi, sim, senhora. Vou entregar. Tá bom, senhora Isabela? Tá bom, entendi. E no meio disso, a gente já tá chegando no finalzinho, e eu queria falar disso. No meio disso, você tá lançando um livro, um livro em coautoria e um outro livro seu. Dá um overview pra gente. Tô lançando 2 livros em coautoria. O livro Elas na Tecnologia, que são 30 coautoras, mulheres, falando de tecnologia e o impacto que elas trazem para a tecnologia, que vai ser lançado agora dia 8. E eu estou participando de um livro do Instituto Ela, que chama Elas Entre Flores e Espinhos, que aí fala sobre a vulnerabilidade feminina, e eu estou na área de dados. Então, eu preciso mostrar para as mulheres, com dados, como é a vida de outras mulheres. E a minha também.
Então, eu vou falar um pouco dessa parte de dados e de mulheres. E o que a gente olha lá no Instituto Ela é a vulnerabilidade feminina na pobreza menstrual, na violência contra a mulher e na educação. Caramba. Eles têm um projeto lá que é muito legal, que fala de renda. E elas fazem um curso, elas têm uma plataforma para fazer curso, para se profissionalizar e começar a virar empreendedora. Que legal. E gerar a sua própria renda. Que massa. Acontece aonde esse instituto? É aqui em São Paulo. Aqui em São Instituto Paulo? Ela. Que legal. É assim, gosto muito de fazer parte. E o que eu faço lá? Eu consigo analisar o comportamento dessas mulheres estudando para que as líderes de cada estado atuem com elas e dê força para elas não pararem de estudar. Caraca. E quando que tá, pra quando tá o livro? Esse só vai pro ano que vem. Esse Flores e Espelas entre Folhas e Espinhos. E esse de agora? Agora, dia 8 de novembro, Elas na Tecnologia. Boa. Tudo ela, né? E quem quiser comprar, como que faz? Vai estar na Amazon, vai estar. Comprar através de um canal específico? Estará. Vai estar na Estará. Mas agora não, porque vai lançar, vai ser aqui no JK. Boa. Eu acho que eu não vou conseguir vir, porque eu vou estar voltando do Silício nesse dia. Boa. Mas vai ser no JK no dia 8 de novembro. E aí, em semanas seguintes, já vai estar lá vendendo. Acho que assim ficou bem, bem legal. Eu até chorei na hora. Queria escrever cura. Eu não sabia disso. E aí depois eu vou lançar o meu. Eu tô pensando assim. Que a história é bem longa, né? Então tem muita coisa pra contar. Autobiografia? Autobiografia. Legal. E eu acho que é legal também falar que eu encontrei todos os meus irmãos de sangue, né? É mesmo? Hoje, nós somos todos juntos. Inclusive, a gente tem grupo, chama Finalmente Juntos. Legal, bicho. E é porque a gente foi adotado. Quem foi atrás de você? A minha irmã, Marcele, ela sabia de tudo, né? Então, eu a conheço desde os 15 anos de idade. E aí, ela foi juntando todo mundo. Caramba, que legal. E aí, o último... São todos do Rio? São todos do Rio. O último que a gente achava que... faltava um. E a gente achava que não tinha... a gente não sabia se ele sabia da gente, da nossa existência. A gente pensava assim... Cara, já pensou a gente chegar lá e falar pra ele assim... Olha, sou seu irmão. Ele fala... Meu Deus! Chocar a pessoa, né? E aí, um dia, eu tava num domingo, em casa, recebi uma ligação. Ele falou... Cara, você tá sentado? Eu falei... Tô. Ele, eu sou seu irmão. Aí eu... meu pai era um FDP mesmo. Deve ter tido outros filhos. Eu não me liguei. Que era o último. O que você estava procurando. E aí ele, não, pô, tô falando sério, sou seu irmão. Eu não sabia. Eu peguei minha certidão de nascimento hoje. Eu trabalho com um birô. Eu pesquisei o nome da nossa mãe e veio o seu telefone atrelado a ela. E eu tô te ligando. Caraca. O Vitor, o último. E aí hoje legal. É o nosso grupo Finalmente Juntos. Que massa. Amo vocês, cara. meus irmãos. Nossa, que bonito. Muito bonito. Meu, Marcela... gratidão, né? Gratidão, cara. Eu até me emocionei, mas assim, é muito bonita a sua história, ainda mais da origem que a sua mãe biológica deu os filhos. E, pô, finalizando o episódio com essa junção, foi forte. Cara, você é uma máquina, de fato, né? A bichinha... Incrível. É um trator, velho. A vida me ensinou assim. Não, e dá pra sentir que, assim, o que você fala é real. Dá pra você diferenciar. Dá pra sentir energia, Dá pra sentir a energia. Que, pô, trabalhar com você deve ser muito legal, deve ser muito massa, deve ser forte também, tem que seguir o cometa. E isso eu acho que é um grande motivo do sucesso que você tem, não só na tua empresa, mas também como personalidade do mundo empreendedor, que você tá voando, dando palestra, mandando livro, daqui a pouco vai ter um seu também, que você já tá com a promessa aqui, ó. Mais uns 5 aninhos já tem que ter o seu, né? Não, já quero. E, pô, parabéns pela tua trajetória, parabéns pela tua história. Vai pra cima, você tem o mundo a conquistar, como você já conquistou, mas muito mais. Eu tenho certeza que você tá com 37 agora? 38. 38, tá começando. Eu tenho mais ou menos a cidade também, eu tô com 36. E, cara, agora que eu falo assim, caramba, agora eu acho que eu passei da adolescência. Agora que eu virei adulto na vida empreendedora. Agora eu vou te falar uma coisa que eu acho que é importante. Nada disso hoje seria possível se eu não tivesse meu filho. Caramba. Meu filho Guilherme. Quantos anos ele tem? Quando eu perdi minha avó, eu fiquei sem chão, sabe? Eu vou cuidar de quem? Eu vou ter quem? Ele tem 6 anos. Inclusive, eu levei ele lá no Belo Papo. Aí ele fez um papo comigo. Mesmo? Que legal. De Belo pra Belo. Que massa. E meu filho é incrível, assim, eu amo. Eu dou minha vida todos os dias por ele. E eu quero que ele, lá no futuro, ele saiba que a mãe dele não foi igual. Ela foi diferente e que eu dei o meu melhor todos os dias. Caraca. E que ele olhe pra minha mãe, ele olhe pra mim e fale, cara, essa é minha mãe. Acho que é pra isso que eu também tenho essa força. E um filho traz isso, cara. Traz. Tô com uma bebezinha de 1,7, a primeira.
Você vai, quando ela começar a falar, Que trazer, loucura. ele olha pra mim, esses dias ele, mamãe, você é a Mulher Maravilha. Olha isso. Você é louco. É gostoso eu tô com uma demais. pequena. Eu tenho um de 5 e uma pequena agora de É 1 e 1. gostoso, né? Também. E pra mim, ela começou a andar antes de ontem. É mesmo? É, Que da hora. e aí é Ai, tipo parabéns. aquela historinha, né? Tem que eu já passei por um, aí tem o segundo, né? Um pequeno correndo na sala, né? Aquela música, né? Aham, bagunçando, É, brinquedo espalhado pela casa aquela toda. música me Brinquedos- quebra, cara. Nossa, Eu aquela choro música me também. quebra também. Quebra, Me cara. quebra total. Mas é exatamente isso, né? A hora que você olha andando e fala, nossa. Nossa. E, cara, é real, uma né? mistura de sensações, porque quando a minha começou a andar, eu fiquei feliz por um lado, mas triste. Eu falava assim, cara, nunca mais vou me Perdi, engatinhando. Cara, mas filho, Mas é gravou isso. muito, porque hoje eu Gravei fico muito, vendo cara. os vídeos com ele, mamãe. E eu gravo Legal, coisas né? aleatórias. Eu também. Eu não gravo assim, eventos. Eu também, gravo aleatório. eu subindo no elevador com ela e entrando em casa, É. sabe? Coisas assim, só pra eu tentar. Porque é tanto amor que eu tento registrar esse momento pra lá na frente ficar. Eu vou te mostrar vendo como era a a minha gravação vida. do Belo Papo pra você ver. Foi, Cara. E eu gravo ele no espontâneo. Olha que No legal. espontâneo, no dia a dia, assim, sabe? Solta umas pérolas. Que você legal. fala, Uma delícia, cara. Muito bom. Cara, Marcela, parabéns. de verdade. Obrigada. Pra não, gente. não acabou ainda, eu vou agradecer os patrocinadores, tem uma pergunta final pra te Tá bom. fazer. Mas, cara, parabéns pela trajetória. Baita episódio, hein, Porra, bicho? obrigada. Porra, Incrível. foi massa. Licença pediu pra eu agradecer os patrocinadores. Galera, todo esse papo, esse audiovisual de qualidade aqui, esse conteúdo aqui de forma gratuita pra internet, são graças aos patrocinadores que acreditam no podcast e investem pra gente trazer isso aqui pra vocês. Então eu quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, a SMB Store, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero agradecer também à agência Riplan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Polux, sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Fica à vontade. Especialista em gestão de tributos e de crise. CMC Displays, está precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. Inspira Capital, operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. Crosshost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A Crosshost é especialista em produção audiovisual e soluções na internet, criando podcast, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, inclusive eles têm o lucro real como especialidade. E por fim, de Sisto e Borghese Advogados. Se está com dificuldade para pagar seus impostos, ou por acaso você tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência da sua empresa, chama a turma da Sisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. Tamo junto, você que é empreendedor, com certeza alguma das dores que você tem, alguma dessas empresas resolve. São empresas e empreendedores à frente delas, curadas por mim, pode ir de olho fechado. Você vai me agradecer depois e tamo junto. Marcela, pergunta final para te fazer. A pergunta do milhão? A pergunta do milhão. Ao longo dos seus 38 anos, cara, puta vida top, muitas conquistas. E é muito louco, né? A gente é ambicioso, a gente sempre pensa no próximo passo, mas a gente tem que sempre se lembrar que o processo que é o tesão, né? Que é você olhar e falar, caramba, as dores do crescimento, o alto e baixo, isso aí é a vida acontecendo. E, porra, mas imagina que ao longo dos seus 38 anos, você tá voltando pra tua casa e tudo mais, sofre um acidente e parte dessa pra uma melhor. Bate na mesa aí. Cara, são 120 episódios, nenhum bateu o carro, muito menos morreu. Mas só pra trazer peso, porra. Tá bom. 38 anos, um filhinho pequeno, que é o motivo da sua existência, mas tua missão tá cumprida, você fecha os olhos, abre, Deus tá na tua frente, desesperada a mãe, eu imagino, de filho pequeno, não, meu filho e tal. Aí ele mostra que vai ficar tudo bem, mas, porra, tua missão tá cumprida. Tenta condensar os 38 anos de vida num conselho que você deixaria. Pergunta forte. Pergunta forte. Mas normalmente o que vem primeiro é o que... Olha pra cá? Pode ser. Ou pra vocês? Tanto faz, como você achar melhor. Vou olhar pros dois. Tá bom. Eu acredito que ao longo dessa jornada, se eu morresse hoje, eu teria certeza que eu fui uma pessoa íntegra, de valor, e que eu entreguei valor para a sociedade,
E que eu consegui vir aqui fazer a minha missão na Terra, que é realmente impactar a vida das pessoas e mostrar para as pessoas que sempre há esperança, sempre há uma saída. Mesmo que você ache que você está no fundo do poço, às vezes a gente precisa sentir muita dor para que a gente consiga achar o melhor caminho. E esse melhor caminho é o único caminho que você deveria seguir. Caralho. Então eu acho que é... Forte. Acho que é isso, sabe? É você realmente entender que as pessoas fazem, mas você não é as pessoas. E continue íntegro, continue no teu caminho, no teu propósito, sem desviar. É isso. Porque os outros, acho que o mundo está muito perdido hoje. Então a gente tem que continuar realmente no nosso propósito, no que a gente acredita e na nossa crença. E acreditar em algo. Acho que você tem que se apegar em algo. Eu acredito em Deus. Tem muita gente que não e tá tudo bem, a gente respeita. Mas a gente precisa acreditar em algo. Acho que é isso. Baita podcast. Pô, animal. Baita podcast. Animal. Muito obrigada Cara, por Marcela, vocês me darem a oportunidade de falar. Eu acho que falar é uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque muito. você está impactando a vida de muitas pessoas. E você precisa pensar que você tem que impactar de forma positiva. E que tem muita gente que precisa, às vezes, de uma palavra sua. Total. Porra, Pô, eu queria traduzir uma palavra só que ela falou ali. Eu De- acho que o que você fala de ambiência, né? É. Eu acho que é entender de fato onde você quer chegar, não onde você está, Onde você está. né? Porque às vezes onde você está não é sempre o lugar que você Que você quer vai chegar. ficar. Forte É onde também. você vai chegar. Forte Então, também. É isso. acho que é um É um resumo ali, resumo. da onde É. ela tem um propósito muito claro, de onde ela quer chegar, Muito. e aí a gente consegue E adapta a transformar isso. ambiência pra isso. E você sabe E que é eu sempre isso. falei, E nem né? sempre ela estava nos ambientes, os ambientes incríveis, mas ela estava no ambiente que proporcionava de fato o caminho para onde Isso. ela quer chegar, o propósito dela. Ou melhor ou igual, né? É isso aí. Melhor ou igual. Melhor ou igual. Ensinamento Já da vovó. dizia Dona Rita Isa. Dona É isso Rita aí. E eu falo que quem entende já está na mesa, né? É Então, isso. é isso. Cara, Muito muitíssimo obrigada. obrigado. Obrigado. De verdade. Baita do Gratidão. podcast. Parabéns Obrigada. pela sua Obrigado. trajetória. Parabéns pela Incrível. pessoa que você é. Foi Obrigada. massa. E, Gratidão. porra, você que ficou aqui até o final, que podcast sensacional. Aí, Bruno, começamos com chave de ouro, hein, Porra. bicho? Porra. Você é doido. E, cara, aqui embaixo tem vários botões. Clique em todos para engajar. Encaminhe esse podcast para a pessoa que você acha que precisa ouvir o que a gente conversou aqui. Um sócio, um amigo empreendedor, ou um amigo que nem empreende, mas o que a gente falou aqui vai muito além do empreendedorismo, muito além do CNPJ. Tá muito. Muito Né? além. E, porra, mais uma vez, obrigado, Marcela. Obrigado, Brunão. Tamo Bora, junto. Tamo junto. Vamos pro Vamos lá. próximo. Até a próxima. Valeu! Obrigado. Valeu.